Olá, eu quero mostrar para você 5 coisas que não justificam um comportamento ruim nos relacionamentos ou entre o cônjuge e a cônjuge. Meu nome, meu nome é Daniel Alves, sou terapeuta, psicanalista e tenho outras formações e trabalho com casais, adolescentes e também adultos há mais de 25 anos. Tenho 40 anos de casados, sou pai de 2 homens e 2 mulheres e também tenho 4 netos. A minha esposa, Carmen Braga, também é psicanalista e vocês vão vê-la também nesse nosso canal. Quais são então essas 5 atitudes que não justificam o nosso comportamento ruim quando nós falamos de relacionamento? A primeira delas é colocar aqui de não usar a intimidação para que a pessoa aceite o que é interessante para você. Às vezes, dentro do casamento, o homem ou a mulher usa de intimidação. E essa intimidação às vezes é violenta, mas por muitas vezes ela não é violenta, mas é um tipo de intimidação. Por exemplo, não digo que a pessoa não possa chorar dentro de uma relação. Pode e até deve. Depende dos motivos. Mas tem pessoas que, ao ser colocada uma situação para ela e ela quer ganhar, ela intimida a outra pessoa através de ir para o canto, ficar triste, chorar, ficar de boca fechada. E isso é muito prejudicial, porque é um tipo de intimidação que no começo do casamento não é notada, mas com o tempo que as pessoas estão juntas, se essas pessoas elas namoraram por muito tempo, elas ficaram noivas, elas já tinham uma vida em comum ali, vendo um ao outro tal, às vezes se nota algumas coisas, mas é dentro do casamento, na relação do dia a dia, em que isto vai aparecer. Então, existe muitas vezes um tipo de intimidação, e é muito grave quando isso passa a bater porta, né? Chutar as coisas, quebrar as coisas, sair de casa de uma maneira raivosa, pegar o carro e sair com tudo. A outra pessoa se sente intimidada. E não é necessário usar intimidação, porque é um comportamento ruim. Este comportamento e os demais que nós iremos falar, eles não ajudam em nada, eles só atrapalham. Não ajudam você, não ajuda a sua relação e não ajuda também a outra pessoa. A intimidação, ela pode estar presente também no sentido financeiro. Tem casais que os dois trabalham, um ganha mais do que o outro, e esse que ganha mais pode, e às vezes até inconsciente, intimidar o outro pela sua maneira de lidar com as finanças quando isso não é combinado. A intimidação, ela pode estar presente também na intimidade sexual do casal. O casal pode usar, um dos cônjuges pode usar a intimidação para colocar o outro no lugar. Por exemplo, dar um castigo para que a outra pessoa não se aproxime. Ou, quando se aproxima, tem uma série de regras, né? É isso, é isso, é isso. E não estou falando aqui de regra higiênica, porque um casal que está amadurecendo, ou que está numa caminhada juntos e que são adultos, eles vão saber que a higiene é prioridade no casal. Mas estou falando quando se usa, porque você fez isso, isso, isso e isso. Enquanto você não acertar isso, não vai ter isso. É um tipo de intimidação. Então não precisa acertar nada? Precisa. É só você ver o nosso vídeo anterior, que vai falar sobre coisas que melhoram o relacionamento e eternizam o amor, que você vai ver que nós tratamos ali de 4 coisas. Observar que essa intimidação na vida sexual pode partir quando um só do cônjuge é como se fosse obrigado a procurar o outro, porque o outro não procura o primeiro. E as reclamações que a gente ouve meu marido não me procura,
ou da mulher, do homem. Minha mulher não me procura. Na verdade, existe um tipo de intimidação aí silenciosa. Porque um casal que está na jornada do crescimento, esta procura íntima, ela precisa ser equilibrada. O homem procura a mulher e a mulher também procura o homem. E os dois estão abertos para serem acessados intimamente, acessados sexualmente. Numa coisa equilibrada, onde os dois têm responsabilidade sobre isso. Então veja bem que a intimidação, ela está ligada a vários fatores. E às vezes ela pode se apresentar silenciosa e também por atitudes que são expressas em palavras, em atos e na maneira de tratar a outra pessoa. E às vezes a outra pessoa que está sempre sendo intimidada, ela às vezes para de notar que existe uma intimidação. Se não for alguém de fora perceber isso, aí a pessoa fica numa constante escravidão e submissa ao outro, porque não pode ser uma pessoa semelhante ao outro. Uma segunda coisa que eu gostaria de apontar aqui, destas 5, é discutir sobre quem está certo ou sobre quem está errado. Essa é uma atitude que não justifica o comportamento ruim. Discutir e levar até a briga para provar que se você está certo e o outro está errado, não leva a lugar nenhum. É melhor pedir as pazes. É melhor pedir um tempo para guardar as armas. É melhor falar, vamos ficar um tempo, uma semana sem mexer nesse assunto. Porque depende de onde esta pessoa veio, ou de onde você veio, que família você foi criado. Quais os valores que tinham aquela família que foram passados para você. Na sua família você concordava com muitas coisas ou não concordava? Como que era o seu ambiente interno de relação com seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos? Isso vale para o cônjuge masculino e também para a cônjuge. Vale para os dois. Porque se não observar isso, a gente fica constantemente numa briga eterna querendo provar quem está certo, quem está errado. Num relacionamento, é difícil, pode até acontecer em algumas ocasiões, mas na maioria das vezes, quando uma discussão envolve um casal, nenhum está certo. Em que sentido que nenhum está certo? Porque o casal que está na jornada da maturidade, esse casal, ele não só pensa na sua posição, no seu egoísmo, ele pensa também no seu relacionamento. O relacionamento é como se fosse um terceiro ente. É você, a sua esposa, ou você e o seu marido, e um outro ente aqui, como se fosse outra pessoa, que é constituída por você, pelas suas atitudes, pela sua individualidade, pela individualidade do outro, pelas atitudes do outro, se constrói esse outro ser. Então, brigar por quem está certo ou está errado, na verdade, deveríamos pensar o seguinte: olha, vamos ceder um pouco aqui, eu cedo um pouco aqui, porque quem que tem que dar certo é o nosso relacionamento. Então, o marido, ele é uma pessoa aqui, a mulher, uma pessoa aqui. Eles olham para onde? Eles olham olhando daqui para cima, para o relacionamento deles. Eles querem construir, amadurecer aquele relacionamento. E eles também olham para eles, um para o outro. Então é como se eles formassem um triângulo. Um olha para o outro e olha também para o relacionamento. Esta relação que está aqui dentro, toda essa relação, ela passa a ser feliz. Não digo que não tem problemas, não digo que não tem erros que precisam ser consertados, mas esse casal, este homem, esta mulher, os dois, um está olhando para o outro e os dois estão olhando lá para cima. Se você tem uma religiosidade, está olhando para o seu relacionamento aqui dentro, porque é uma instituição divina. Então,
Voltando ao primeiro ponto, usar de intimidação não justifica. Discutir quem está certo, quem está errado, também não justifica. Uma terceira coisa que ataca muito os casais é atacar a integridade da pessoa. Às vezes chega um problema e ao invés da pessoa ir lidar com o problema, a pessoa tira o olhar do problema e começa a atacar a pessoa. É porque bateu o carro. Qual que é o problema? O problema é que o carro que bateu o carro. O que nós vamos cuidar? Vamos cuidar da batida do carro. Vamos cuidar como consertar, se vai procurar um seguro, quem foi o culpado, se vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Agora, eu atacar a integridade da outra pessoa porque você é um burro, porque você e usa vários sinônimos aí que não vale a pena citar aqui. Então, a pessoa se desvia e ataca a integridade. Olha, quando a gente fala de integridade, nós estamos falando de algo tão sublime, valores tão sublimes, que eu posso afirmar uma coisa para você, principalmente a mulher. A mulher, ela vai esquecer, ela pode até esquecer dos melhores presentes que você deu, mas ela nunca vai esquecer da maneira que foi tratada por você. Ao contrário, é em menor percentual, mas também é verdadeiro. Principalmente quando ataca a integridade da pessoa. Aí é interessante você saber e conversar com o seu marido e você com a sua esposa quais são os seus princípios, quais são os valores que você não abre mão. O que é que você quer para o seu relacionamento? Por exemplo, comigo e com a minha esposa, eu tenho uma prática comigo que eu combinei com ela em 1985, que no dia que eu casei eu falei para ela, olha, é um valor importantíssimo para mim dormir sempre ao lado da minha esposa. Então, eu, independente do que acontecer, eu vou procurar dormir do seu lado. Se for lá no sofá, nós vamos lá para o sofá. E eu até hoje, nós mantivemos isso, porque ela entendeu que aquilo é muito importantíssimo para mim. E eu entendo também algumas coisas que ela tem, ou muitas coisas que são importantes para ela. Talvez a sua questão é uma questão de horário. Você gosta de chegar na hora certa. O seu parceiro, não importa muito se chegar 10 minutos depois, 20 minutos depois, sair atrasado, não importa muito. Olha, mas não justifica você atacar a integridade da outra pessoa. Há um exemplo, até na Bíblia Sagrada, que vale a pena pensar em relação a isso, que quando levaram Jesus para o julgamento, levaram ele para o Sinédrio, chegou lá no Sinédrio, o pessoal começou a dar soco no rosto dele. A integridade, quando a gente fala de integridade, é semelhante a isso. É arrancar da pessoa algo, ou ferir a pessoa de uma tal maneira que é difícil recolocar novamente. Um ser adulto que toma um tapa na cara, você pode dar o maior presente para essa pessoa, mas aquela integridade que foi arrancada, penso eu, será dificílimo de ser reposta no lugar. Então, não justifica um comportamento onde a pessoa ataca a integridade do outro. E um casal, quando está nervoso, é isso aí. Apelam, começa a apelar para aquilo, apelar para aquilo. Aí ataca a integridade, às vezes ofende o pai da pessoa, ofende a mãe, porque você é semelhante à sua mãe. Outro dia eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa, a mulher era muito ligada ao pai, e o marido de vez em quando falava, você é igual ao seu pai. A primeira coisa que eu falei para ele, não faça comparação. Casamento é seu agora. Casamento é você e a sua esposa. Deixa a mãe dela para lá, deixa o pai dela para lá, deixa o seu pai, a sua mãe e construa a sua vida sem atacar a integridade da outra pessoa. É muito legal isso, quando a gente entende isso. E aí a gente pode rever algumas coisas, às vezes até com lágrimas. Porque a gente viu um aprendizado, aprendeu e quer aplicar. E se você aplicar, digo para você que funciona.
E você vai ver que essas coisas, elas fortalecem o seu relacionamento. Falamos de 3 e vamos para a quarta coisa. Revendo aqui, não usar da intimidação, não brigar porque está certo ou está errado, e também não atacar a integridade da outra pessoa. Uma quarta coisa é fingir que nada está errado e depois explodir. Porque no relacionamento pode acontecer isso aí. A pessoa, ao invés de se posicionar na hora que deve se posicionar, ou se não dá para se posicionar ali, se acalmar, esperar um tempo e dizer para si mesmo ou para si mesma, tal hora ou tal dia eu vou voltar a conversar sobre isso. Ou, no momento certo, eu vou falar sobre isso. E aí, passou lá aquela situação, você fala para a pessoa, olha, nós precisamos marcar um horário para a gente conversar. Ah, sobre o que é? Sobre o que é? Não, marca o horário e aí a gente conversa. Ah, mas eu quero saber agora. Então tá bom, marca para hoje. Ah, mas eu quero saber. Então senta aí, vamos saber agora. E você falar de você, do que realmente te ofendeu. E nessa conversa, a gente procura falar não do outro, a gente fala da gente. Olha, eu fiquei ferido ou eu fiquei ferida quando você disse aquelas palavras. Aquilo lá me relembrou isso, isso e isso. Eu fiquei muito magoado. Eu pensei nisso, pensei naquilo. Não sabia que essa era a importância que eu tinha para você. Aí a outra pessoa vai querer justificar. Não, eu estou falando de mim. Eu só gostaria que você me ouvisse. Como eu fiquei, como eu me senti. Dessa forma, você está trabalhando, não está trabalhando dentro de um fingimento que nada aconteceu. Porque se você não colocar isso para fora, se você não for, aconteceu fatos que te desagradaram e você, na sequência, um tempo depois, no horário que você falou com você trazer isso à tona e se acertar, se você faz isso, aquilo lá é como se o copo esvaziasse. E numa outra, vai precisar de uma outra quantidade de decepção para esse copo encher. Agora, se você não tomar essa atitude, numa próxima vez que acontece, o copo já está cheio, o copo vai derramar. E aí que vem a explosão. E aí quando explode, aí atinge a moral, atinge a integridade, faz coisas desesperadas e em cima da hora. E vale aqui um dado importante, que é, quando você lê o livro de Daniel Goleman, que fala da inteligência emocional, ele diz que a emoção ela é mais rápida do que a razão. Então, uma pessoa extremamente emocionada diante de um ato, ela toma atitudes que só depois ela vai conseguir raciocinar e dizer, olha o que eu fiz. Aí, muitas vezes não tem a oportunidade de voltar ou refazer aquilo, aí a razão tenta ficar justificando, mas não tem justificativa, nasce aí uma culpabilidade enorme na pessoa. Então, se acontecer alguma coisa, fingir que nada está errado, se está errado, precisa dizer que está errado. É interessante aqui o casal, eu aplico isso com os casais, a minha esposa também, é interessante você ter um código, entre vocês dois. Ninguém sabe desse código. Mas quando um de vocês citar esta palavra, ou fazer um tipo de gesto, o outro entender que as coisas não estão bem, que é hora de parar, é hora de posicionar, é hora de cada um ficar no seu lugar. Uma coisa legal é, em relação à fala, é uma palavra, sei lá, pimenta vermelha. Significa que quando as coisas estão errado, que a outra pessoa está ali e tal, se ela disser pimenta vermelha, significa, olha, eu estou me posicionando que a coisa está errada. Está na hora de explodir pimenta vermelha, significa, fique longe de mim, pare com esta conversa agora. Se isso aí for combinado antes, e vocês exercitarem sem brincadeira, né, mas um ato de seriedade, de adulto um para com o outro, funciona muito bem. E você pode criar outros. Criar outros para quando você for para a festa. Olha, nós vamos para a festa. E aí, quando eu der um sinal para você, sei lá, eu olhar para você, fazer assim na orelha, significa que está na hora da gente sair e tal. E
E aí você pode combinar uma série de coisas, que isso aí funciona muito bem. Então, não adianta fingir. Guardar, 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 que com certeza vai explodir. E quando explodir, muitas vezes a pessoa que está do seu lado, seu cônjuge, a sua cônjuge, ele começa a ouvir coisas que ele ou ela nem lembra. Mas você, como foi o magoado, você tira coisas de lá do fundo, de tempos atrás, de anos, de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos atrás. E joga tudo. Joga, 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 joga. E fica uma lambança. E depois para arrumar isso aí é complicado. A última coisa que eu quero colocar aqui, e a nossa quinta, é comportar-se de forma passiva ou agressiva. É aquela pessoa que não consegue ter um equilíbrio. Ou ele age sempre passivamente, ou ele dá os picos, ou ela dá os picos, que age agressivamente. E essa passividade significa não tomar atitudes em coisas, ou em momentos, ou em fatos que deveria ser tomado uma atitude. E a pessoa se silencia ou faz que não foi com ela e fica nessa atitude passiva, sendo que a vida está exigindo, ou que aconteceu, ou a família está precisando de uma ação deste homem, desta mulher, mas a pessoa prefere ficar na passividade. E aqui, nada contra a religiosidade, mas às vezes a pessoa entra numa passividade que nem é bíblica isso. Mas a pessoa acha que não deve responder, não deve tomar atitude, não deve ir procurar os seus direitos, não deve responder à altura da agressão e continua numa atitude passiva, esperando que o divino vai cuidar disso para ela. Inclusive, numa troca de emprego, às vezes a pessoa está num lugar ruim, com companhias ruins, companheiros ruins de trabalho, ganha um salário ruim, mas continua reclamando daquele lugar e vive numa atitude passiva que não troca, não faz um curso para crescer, não vai atrás de outras coisas que pode trazer benefícios e fica dizendo que Deus vai preparar, Deus vai abrir a porta. Olha, gente, na atitude passiva, e aqui nós não estamos falando de paz, mas no sentido de não reagir e engolir muitas coisas que são do seu direito, nessa atitude passiva, a pessoa sempre fica esperando. Olha, porque alguém falou no nome de Deus, que Deus vai fazer, que Deus... E a pessoa não dá os passos que ela precisa dar para alcançar aquilo que ela deseja. Na verdade, nós precisamos fazer o que a gente precisa fazer. E depois o divino vai nos ajudar. Mas primeiro a gente. Depois o divino nos ajuda, nos dá direção. E tem aqueles na atitude agressiva. Tudo explode. Tudo levanta a voz. Tudo fala grosseiramente. Tudo é como se a pessoa vivesse dentro de uma jaula. Tudo que alguém fala, principalmente dentro da família, principalmente a relação entre marido e mulher, a pessoa entende como uma agressão. Essa pessoa precisa de cuidados. Muitas dessas pessoas sofrem de rejeição. Foram rejeitadas ou viveram os momentos de rejeição e agora tudo que se fala, se vai dar uma ideia, se vai expor um sentimento. Olha, eu sinto que isso que aconteceu não é assim. A outra pessoa já entende como se fosse direto com ela e que a está agredindo. Isso não justifica um comportamento ruim. Na verdade, é preciso, e muitas vezes, procurar alguém, procurar ajuda, procurar um profissional,
Outro dia eu recebi uma pessoa dos Estados Unidos que ela tinha uma vida normal no casamento, só que ela falou: olha, a minha esposa fala comigo e eu entendo aquilo como agressão. Eu já fico meio nervoso, eu fico irritado, o meu tom, o tom das minhas palavras mudam e às vezes eu até grito. Isso vem se aprofundando, vem acontecendo. E aí nós começamos a trabalhar sobre isso para ele entender o que realmente estava acontecendo e o que ele realmente podia fazer para equilibrar, não ser tanto passivo e também não ser agressivo, mas andar nesse caminho que quando a passividade aparece, a pessoa entende, eu preciso agir aqui, eu estou sendo muito devagar aqui. E quando a agressividade aparece, a pessoa pode dizer, opa, calma, desculpa, gente, me perdoa, eu gritei com você, eu usei palavras que eu não deveria ter usado. Isso é uma coisa excelente, porque a pessoa, ao invés de ficar ouvindo o que a outra diz, você é muito agressivo, você é muito passivo, ela mesma consegue cair a ficha, olhar para ela e realmente dizer: eu preciso melhorar as minhas ações. Então, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser acompanhar a gente, inscrever-se no nosso canal, nós ficaremos muito felizes por receber você e também nos seguir nas redes sociais, @Carmen e Daniel, Carmen com N, lá no Instagram, ou eu sou ponto Daniel Alves. Se você quiser mandar um e-mail, mande um e-mail para meupactosagrado@gmail.com. Pode mandar sua dúvida, pode mandar o que você precisa e com certeza nós vamos responder a todos vocês e dar o apoio que a gente consegue dar como terapeutas que somos. Um grande abraço, espero você no próximo vídeo.